Bora mergulhar de cabeça em um relato contado em primeira pessoa de um momento que simplesmente mudou a música brasileira para sempre. É uma história de amizade, de arte e do segundo exato em que uma lenda nasceu. E o melhor, contada por quem estava lá para ver tudo acontecer. Imagina a cena. Maracanãzinho lotado. Aquele burburinho de 30 mil pessoas esperando alguma coisa acontecer. A atmosfera no segundo Festival Internacional da Canção era essa, sabe? Pura eletricidade, uma tensão quase palpável no ar. Então, a nossa história começa bem ali, no meio daquela multidão toda, com o narrador e o amigo dele, um músico que ele chamava só de Bituca. Os dois estavam competindo no festival, mas, como a gente vai ver, o destino tinha planos bem, mas bem diferentes para cada um. Logo na primeira noite, a diferença na reação da galera foi gritante. Olha só que coisa. De um lado, a música do narrador, Correntes, que levou uma recepção bem morna, quase uma vaia. Do outro, as músicas do Bituca que tocaram a galera de verdade, arrancando aplausos sinceros, cheios de emoção. Pois é, mesmo com Bituca indo bem, tinha outra música que parecia ser a queridinha da plateia. Era Margarida. Tinha um refrão super simples que grudava na cabeça, tirado de uma cantiga de roda. O pessoal nas arquibancadas foi à loucura com ela. E então, a gente chega na grande final. No meio de toda essa expectativa, uma única apresentação estava prestes a mudar as regras do jogo. O palco estava pronto para o momento que, literalmente, entraria para a história. A expectativa era gigantesca. Bituca sobe no palco, sozinho. Só ele e o violão para cantar Travessia. E cara, antes mesmo dele soltar a voz, os primeiros acordes já fizeram a multidão explodir em aprovação. A emoção ali foi uma coisa de outro mundo. A força daquela interpretação foi tão visceral que o Gonzaguinha, que estava sentado do lado do narrador, simplesmente não aguentou. Ele desabou a chorar, um choro alto, de quem estava testemunhando algo único. E aí o que parecia impossível aconteceu. O Maracanãzinho inteiro, 30 mil pessoas, como se fossem uma só voz, começou a cantar junto. Não era mais um aplauso, era uma comunhão. A consagração popular acontecendo ali, ao vivo. Pronto. Naquele palco, sob aquelas luzes, nascia um astro. Aquele amigo tímido, o crioulo, como chamavam, tinha acabado de se transformar num verdadeiro fenômeno. E aí que a ficha cai. O narrador revela para o mundo o nome por trás do apelido Bituca. O nome que, a partir daquela noite, viraria uma lenda. Milton Nascimento. Bom, com uma reação daquelas do público, parecia que a vitória era certa, né? Mas o veredito oficial dos jurados contou uma história um pouquinho diferente. É aquela velha história, a voz do povo nem sempre é a voz dos juízes. Dá uma olhada nos resultados. Margarida, a favorita da galera, levou o primeiro lugar. Travessia ficou em segundo. Mas o prêmio que realmente importou, o que selou o destino de tudo, foi o de melhor intérprete. E esse, claro, foi para o Milton. Ali ficou claro quem era a grande revelação da noite. E foi logo depois do festival que os caminhos dos dois amigos se separaram de forma radical. Da noite para o dia. Enquanto o Milton era cercado por repórteres, ia para jantares, assinava contratos, o narrador entendeu que a parte dele na festa tinha acabado. Ele pegou um ônibus e começou a longa e silenciosa viagem de volta para casa. Enquanto a estrela do Milton começava a subir feito um foguete, o nosso narrador, sentindo que o caminho dele era outro, acabou entrando num desvio pessoal bem complicado e desorientador ali no Rio de Janeiro. A coisa toda começou de um jeito inocente, mas rapidamente virou um pesadelo. Uma paranoia aterrorizante tomou conta dele. Ele se sentia totalmente exposto, vulnerável, dominado por um medo puro, algo que ele nunca tinha sentido na vida. E nesse momento de crise total, quem estava lá para ser um porto seguro? O Milton. Com toda a calma do mundo, sem fazer estardalhaço, ele cuidou do amigo, oferecendo um abrigo no meio daquela tempestade toda. Depois desses dias intensos no Rio, a poeira finalmente baixa e a história avança para um novo capítulo. E olha, que capítulo! Um que definiria não só a carreira do Milton, mas o som de uma geração inteira de músicos. Então, enquanto Milton estava no Rio de Janeiro fechando contrato, conhecendo gente nova e começando parcerias que mudariam tudo, o narrador já estava de volta à sua rotina em Santa Teresa, um bairro de Belo Horizonte. E é daí, dessa simplicidade toda, que vem o nome de um dos movimentos mais importantes da nossa música. O Clube da Esquina não era um clube de verdade. Era isso aí, um ponto de encontro numa esquina qualquer, onde a molecada se juntava para tocar violão e ver a vida passar.
Apesar de toda aquela energia, de todo o talento envolvido, o primeiro disco do Milton Nascimento não foi um sucesso de cara. Aquela consagração do Maracanãzinho não se transformou em vendas da noite para o dia. O grande público simplesmente não percebeu a joia que tinha acabado de ser lançada. A jornada do Milton mostra isso, né? Carreiras lendárias muitas vezes têm começos humildes, até incertos. A arte de verdade nem sempre encontra seu público logo de cara. E isso faz a gente pensar, quantas outras obras-primas estão agora mesmo em uma esquina qualquer, só esperando em silêncio para serem descobertas?